Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo. Em certo instante, a velocidade e o campo magnético que atua sobre uma partícula positiva são representados pelos vetores da figura. Então, a velocidade é o vetor para baixo, que vocês estão vendo, e o campo magnético está para a direita. Determine a direção e o sentido da força magnética que atua sobre a partícula. Bom, dê um pause aí e tente fazer. Já deu pause? Dá o pause então. Deu pause? Então vamos lá. Vamos ver o gabarito aqui, ó. A força magnética, ela tá saindo da tela do seu computador. Esse símbolo aqui, gente, é uma bolinha aqui com um pontinho no meio. É como se você estivesse imaginando uma flecha saindo da tela do seu computador. É como se esse pontinho no meio fosse o bico da flecha, né? É uma notação que a gente usa na física para representar vetores entrando e saindo do papel ou da tela do computador. No caso aqui, essa notação aqui, esse símbolo, é para representar um vetor saindo do seu caderno, saindo da tela do seu computador. Então vamos ver a foto da minha mão para mostrar para vocês, ó. Então tá aí minha mão direita. Eu alinhei o meu dedão no sentido da velocidade e os demais dedos apontando para o campo magnético. Se eu fosse dar um tapa, esse tapa estaria saindo da tela do computador, né, em direção ao seu rosto. Então aqui vai ser a força magnética. Seria isso. Vamos para o próximo exemplo. Em certo instante, a velocidade e o campo magnético que atua sobre uma partícula negativa. Agora a partícula é negativa, hein? Cuidado. São representados pelos vetores da figura. Determina a direção e o sentido da força magnética que atua sobre a partícula. Então o campo magnético está para baixo. E essa notação que vocês estão vendo aí, de uma bolinha com um X, é uma notação para dizer que o vetor velocidade está entrando na tela do seu computador. É como se você fosse imaginar a parte traseira de uma flecha, aquelas peninhas, né? Então esse X pode te dar uma lembrança aí como se fosse a traseira da flecha. Ao contrário da situação do exemplo anterior, né? Que a gente imagina saindo da tela, aí é um vetor entrando. Então o vetor velocidade, ele está entrando na tela do seu computador, numa direção perpendicular à tela do seu computador, e o vetor campo magnético está para baixo. Então tentem fazer com a regra da mão direita, aplique um pause aí, vamos lá. Pronto? Então vamos seguir. Gabarito, força magnética está para direita, horizontal para direita. Vamos ver uma foto da minha mão. Eu fiz o exemplo aí, ó, minha mão direita está aí a foto. Então eu alinhei meus dedos no sentido do campo magnético e peguei o meu dedão e coloquei o meu dedão entrando na tela do computador, né? Seria esse X aqui, ó. E aí, gente, o tapa com a palma da mão estaria para a esquerda. Mas nesse exemplo a gente tem uma partícula negativa. Então a força é o contrário. Ou então você pode imaginar que a força é com as costas um tapa com as costas da mão. Então ficou aí para a direita. Vamos ver o último exemplo. Em certo instante, a velocidade e a força magnética que atua sobre uma partícula carregada positivamente são representadas pelos vetores da figura. Determina a direção e o sentido do campo magnético que atua sobre a partícula. Então olha só, agora ele deu a força, ele nem está pedindo a força, ele deu a força e a velocidade que é o campo. Então isso pode acontecer. E de novo, a velocidade aqui, essa notação aqui, né, uma bolinha com um pontinho no centro, a velocidade está saindo da tela do seu computador. Então, dê um pause, tente fazer. Pronto? Vamos ver o gabarito. O campo magnético está para a esquerda. Vamos ver uma foto da minha mão aqui. Então, olha só. Inicialmente, eu botei aqui o meu dedão saindo, né? Perpendicular à tela do computador, saindo dela. E aí, gente, a princípio, quando você faz isso, ó, o tapa, deixa eu tentar aqui, ó. O tapa pode ter qualquer orientação, né? Aí eu tive que orientar a palma da minha mão para que o tapa fosse para baixo, porque eu sabia que a força magnética era para baixo, né? A carga é positiva, então um tapa com a palma da mão. E aí, quando você orienta o dedão aqui nessa direção e sentido e o tapa para baixo, os demais dedos não têm escolha.
eles têm que apontar para a esquerda. Então, assim você define o campo magnético. Então, essa é a situação. Vamos ver aqui um último exercício, tá? Um exercício bem interessante, tá? A referência está aí. Vou ler aqui para vocês. Em um laboratório de física moderna, um feixe de partículas constituídos por íons positivos de mesma carga e velocidades diversas. Então já anote aí. Todas elas são positivas de mesma carga, só que as velocidades, a princípio, podem ser diferentes. É lançado em uma região de campo magnético e elétrico uniformes. Então, nessa região, você tem tanto um campo magnético quanto um campo elétrico, e eles são uniformes. Ao entrar nessa região, observou-se que o feixe se dividiu em 3. Entre as afirmativas abaixo, assinale aquela que está errada. Então, vamos primeiro entender a figura. Ó. Você tem um feixe de íons. A princípio, né, se não tivesse nada, todos esses feixes deveriam seguir em linha reta. Só que a gente observou que somente o feixe 1 seguiu em linha reta. O 2 desviou para cima, o 3 desviou para baixo. Aqui, olha, por essa representação, o campo magnético está representado pelos X, né? E o X significa que o vetor campo magnético está entrando na tela do seu computador. Já as linhas as linhas do campo elétrico aqui são essas linhas que estão na vertical para baixo. Então o campo elétrico é um vetor, como o campo aqui é uniforme, ele vai em toda essa região, ele vai ser um vetor vertical para baixo. Já o vetor campo magnético é um vetor perpendicular à sua tela, entrando na tela. Essa é a situação. E aí vem as alternativas, a gente tem que descobrir qual está errada, né? Letra A. As forças elétricas que atuam nos feixes 1, 2 e 3 são iguais? Não sei, daqui a pouco a gente vai ver. A velocidade dos íons do feixe 2 é maior do que do feixe 1? Não sei, vamos ver. A força magnética sobre os íons 2 é igual à força magnética sobre os íons do feixe 3? A velocidade dos íons do feixe 3 é menor do que a dos íons do feixe 1? Então, gente, primeira coisa, quando eu leio isso, mesmo eu que sou professor de física, eu não tenho a mínima ideia se está certo ou está errado. E ótimo, porque física, você não tem que responder com a sua intuição ou com o seu desejo. Eu não sei a resposta de cara, mas eu sei as equações da física e sei olhar para elas e raciocinar em cima delas. E é o que a gente vai fazer. Então dê um pause e tente fazer essa questão. Voltando do pause, vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui primeiro da situação, né? Se eu tenho cargas elétricas sendo lançadas, e se eu tenho nessa região tanto um campo elétrico quanto um campo magnético, pode aparecer aí tanto uma força elétrica quanto uma força magnética. A gente acabou de ver na aula de hoje que a força magnética vai ser BQV seno de θ, e a direção dela e o sentido a gente tem que usar a regra do tapa. E vocês já estudaram no ano passado que se tem um campo elétrico e uma carga estiver nessa região, vai aparecer uma força elétrica. E a força elétrica vai ser, o vetor força elétrica vai ser igual ao vetor campo elétrico vezes a carga. E essa equação também te diz uma coisa interessante. Se a carga for positiva, por essa equação, você observa que o vetor força elétrica ele vai ter a mesma direção e sentido do campo elétrico. E se a carga for negativa, você vai ter que a força elétrica vai ter um sentido oposto ao campo elétrico. Então, para você calcular a força elétrica, é simplesmente pegar o módulo do campo e multiplicar pela carga. Se a carga for positiva, a força elétrica sobre ela, sobre a carga, tem a mesma direção e o sentido do campo elétrico. Se a carga elétrica for negativa, a força elétrica tem sentido oposto ao campo elétrico. E para a força magnética, a equação é mais complicada e determinar a direção e sentido também é mais complicado. Regra do tapa. Mas, diante disso, a gente pode ver o seguinte. Todos os 3 feixes são íons positivos. E se o campo elétrico está para baixo,
Então a gente conclui que sobre os 3 feixes, a força elétrica aponta para baixo. E vamos usar a regra do tapa aqui. Se você com a sua mão botar esses dedos aqui, ó, entrando na tela do computador, e se você orientar o seu dedão no sentido da velocidade do canhão, você vai ver que o tapa vai estar para cima e as cargas são positivas. Com o tapa vocês concluem que a força magnética é sobre os 3 feixes, porque os 3 feixes são íons positivos, a força magnética é para cima. Moral da história: a força elétrica é para baixo e a força magnética é para cima. Então vamos lá. Daí você já pode concluir o seguinte: para o feixe 1, que não sofreu desvio nenhum, você pode dizer que a força magnética, BQV seno de 90, tem que ser igual à força elétrica, que é campo vezes carga. Logo, você pode enxugar aqui, olha, essa carga aparece tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ela pode cortar, e seno de 90 graus, que é o ângulo entre o campo magnético e a velocidade, né, é igual a 1. Seno de 90 é igual a 1. Então ficou simplesmente BV igual a E. Isolando a velocidade, você ainda conclui que para o feixe 1, né, para o íon 1, a velocidade vai ser igual ao campo elétrico dividido pelo valor do campo magnético. Tudo isso em módulo. Repare que eu não sei isso, não tirei isso do bolso. Isso foi o que a física me disse, né? Se ela não sofreu desvio e eu tenho uma força para cima e uma para baixo, essas forças têm que se cancelar. Em módulo, essas forças, magnética e elétrica, tem que ser iguais. Tá aí. E aí a conclusão é essa. Agora, para o íon 2, o íon 2 desviou para cima. Então qual força ganhou? A força para cima, que é a magnética. Então a gente tem algo muito parecido, força magnética, só que agora não é igual, agora ela é maior do que a força elétrica. A gente pode de novo cortar Q com Q, seno de 90 igual a 1, então BV é maior do que o campo elétrico, logo a velocidade vai ser maior do que E sobre B. E já para o íon 3 é a situação contrária. Se o íon 3 desviou para baixo, a força que ganhou foi a força para baixo, que é a elétrica. Então a força magnética, BQV seno de θ, agora ela é menor do que a força elétrica. Logo, B, cortando Q dos dois lados, né? BV menor do que E, logo a velocidade tem que ser menor do que o campo elétrico sobre o campo magnético. Então a gente concluiu, né, que para o íon 1 a velocidade é igual a E sobre B, para o íon 2 ela é maior, para o íon 3 ela é menor. Então já sei, inclusive, quem tem maior velocidade aqui. Quem tem maior velocidade é o íon 2, porque a velocidade dele é maior. Quem tem menor velocidade dos três é o íon 3, a velocidade dele é menor do que isso. E quem tem a velocidade intermediária dos 3 feixes é o íon 1, que está igual. Então agora vamos analisar alternativa por alternativa e ver qual é a resposta correta. A física, o que a física me diz é esse panorama que está aí. Então vamos lá. Letra A. As forças elétricas que atuam nos 3 feixes, né, nos íons dos feixes 1, 2 e 3 são iguais. Analisando aqui a definição, olha, força elétrica é campo elétrico vezes carga. Então o módulo da força elétrica é E vezes Q. Bom, o campo elétrico é o mesmo para os 3 feixes, né? Independe dos feixes, o campo elétrico está lá, é um campo uniforme. E a carga Q, segundo o enunciado, é a mesma para os 3 íons. Então se o E é o mesmo e se o Q é o mesmo, eu sou obrigado a concluir que a força elétrica para os 3 íons, né, elas são iguais. Está correto essa alternativa. Vamos para a letra B. Velocidade dos íons do feixe 2 é maior do que a dos íons do feixe 1. A gente acabou de analisar as velocidades e a gente viu lá que quem tem a maior velocidade é o 2. Olha, a velocidade do feixe 2 ela era maior do que E sobre B. A do 1 é igual e a do 3 é menor. Então a velocidade do feixe 2 é maior do que o do feixe 1? Verdade, é maior. Não só do que do feixe 1. É maior do que a do feixe 1
e também do que do feixe 3, apesar da letra B não falar nada. Então está correta. Vamos para a letra C. A força magnética sobre os íons do feixe 2 é igual à força magnética sobre os íons do feixe 3? Bom, a gente já analisou, né? Para o íon 1 não sofreu desvio, então força magnética tem que ser igual à força elétrica. Para o íon 2, desviou para cima, então a força magnética tem que ser maior do que a força elétrica. E para o íon 3, como desviou para baixo, a força magnética tem que ser menor do que a elétrica. A gente já viu que o campo é o mesmo para todo mundo e a carga dos 3 íons são iguais. Então a força elétrica é igual para todo mundo. Então logo, as forças magnéticas são diferentes, né? Para o íon 1 a força magnética é igual, para o íon 2 ela tem que ser maior e para o íon 3 ela tem que ser menor do que a força elétrica. A força elétrica que é igual para todo mundo. Então aqui está dizendo, a força magnética no íon 2 é igual à do íon 3. Mentira! Para o íon 2 a força magnética tem que ser maior do que a elétrica. Já para o íon 3 a força magnética ela é menor do que a elétrica. E a elétrica é a mesma. Então essas forças magnéticas são diferentes, né? Então isso daqui está errada. Letra C é a alternativa errada. Mas por garantia vamos analisar a D. A velocidade dos íons do feixe 3 é menor do que a dos íons de feixe 1. A gente já analisou isso tudo lá no início. E a gente tinha visto que onde não houve desvio, a velocidade era igual a E sobre B. Para o íon 2, a velocidade era maior. E para o íon 3, a velocidade era menor. Então, aqui está dizendo que a do íon 3, a velocidade é menor. Ó, a velocidade do íon 3 é menor do que E sobre B. A do 2 é maior e a do 1 é igual. Então, qual é a menor velocidade de todas? É a do íon 3. Então, a velocidade do íon 3 é menor do que a velocidade dos íons do feixe 1? Sim. Não só do 1, ela é menor, inclusive, que do feixe de íons 2, né? Também, embora não perguntou. Então, essa daqui está correta. E é isso. Vocês ficam agora com uma tarefinha. Forte abraço para todos.